Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história daquelas que mudam o jogo, sabe? É sobre um insight, uma sacada que simplesmente transforma o jeito de pensar a agricultura. Vamos ver como um produtor deu um salto de produtividade na soja que, olha, à primeira vista parecia quase impossível. E vamos direto ao ponto, sem rodeios. O resultado foi esse aí, um aumento de 20 sacos por hectare. Pessoal, 20 sacos a mais, isso não é só um detalhe, né? É uma verdadeira revolução na produtividade. Agora, a pergunta de 1 milhão. Como? Como isso foi possível, ainda mais em condições que não eram nada fáceis? É exatamente essa história que a gente vai desvendar. Então, para entender essa história, a gente precisa conhecer o protagonista dela, o produtor Gustavo Melo. E o desafio dele? Bom, o desafio fundamental na fazenda dele era o solo. Ele não partiu de um cenário ideal, muito pelo contrário, ele já começou o jogo com a baita limitação agronômica. E que solo era esse? Um latossolo arenoso. Para quem não é da área, vamos traduzir isso. O nome já dá uma pista, né? Arenoso, ou seja, um solo com muita areia, o que de cara já significa dificuldade para segurar água e nutrientes. Mas o problema era bem mais fundo do que só a textura. Certo, e o que isso quer dizer na prática, no dia a dia da lavoura? Pensa só, um solo com quase nada de fósforo, pouquíssimo cálcio e magnésio e, para completar, com baixa matéria orgânica. Resumindo a ópera, a fertilidade natural dele era baixíssima. Era um ambiente onde buscar alta produtividade era literalmente uma batalha diária. E é justamente aí, nesse cenário super desafiador, que a coisa fica interessante. Acontece algo totalmente inesperado. Uma daquelas descobertas que não está escrita em livro nenhum, sabe? Veio da pura e simples observação do que estava acontecendo no campo. E acabou quebrando um paradigma. Se liga nesse número 75 sacos por hectare. E isso no primeiro ano de plantio de soja. Aconteceu lá em 2014. O detalhe é que essa área antes era usada para produzir semente de braquiária e por isso recebia uma adubação bem pesada. Olha, colher 75 sacos já é um resultado fantástico em qualquer situação. Agora, imagina isso num primeiro ano, num solo considerado pobre, era algo fora da curva. E aí, claro, veio a grande dúvida que ficou martelando na cabeça do Gustavo. Todo mundo dizia que soja simplesmente não ia bem no primeiro ano. Ponto. Então, como é que ele conseguiu um resultado desses? O que é que aquele talhão tinha de tão especial? A resposta, garanto, não era nada óbvia. E aqui a gente chega no ponto de virada, no momento eureka da história. Foi quando a prática, o que ele viu no campo, começou a se conectar com a ciência. A resposta para o mistério daqueles 75 sacos estava num nutriente-chave, o nitrogênio. E o mais importante não era só o quê, mas o como ele chegava até a planta. Aqui a gente quebra um grande mito. Sabe aquela ideia de que a soja, com a fixação biológica de nitrogênio, a famosa FBN, se vira sozinha? Bom, quando a gente fala de produtividade de elite, de buscar mais de 80, 90, 100 sacas por hectare, a história muda. A FBN sozinha não dá conta. A planta precisa de uma forcinha, de um nitrogênio extra que venha do sistema de produção. E é aqui que a perspectiva muda completamente. O pulo do gato não estava em adubar a soja. Não, a chave estava em preparar o terreno para ela. E quem fazia esse trabalho? A cultura que veio antes, a braquiária. Ela era a verdadeira heroína anônima por trás desse sucesso todo. Ok, mas como essa estratégia funciona na prática? É um processo de 3 passos, bem inteligente. Primeiro, a braquiária é tratada como se fosse a cultura principal, recebendo uma adubação nitrogenada caprichada. Segundo, ela funciona como uma espécie de banco biológico, guardando esse nitrogênio nas raízes e na palhada. E terceiro, o grande finale, quando a soja entra em campo, ela encontra esse depósito de nitrogênio prontinho para usar. É como dar um super impulso para o crescimento dela. Certo, mas uma descoberta por acaso é uma coisa, né? Para virar ciência, precisava de prova. O Gustavo precisava ter certeza de que era essa a causa do sucesso. Então, o que ele fez? Partiu para um experimento controlado para testar a hipótese na prática, preto no branco. E o experimento foi simples, mas genial. Ele dividiu a área. De um lado, um talhão de controle com um manejo padrão, sem aplicar nitrogênio na braquiária. Do outro, o talhão de teste, onde a braquiária rusisiensis recebeu uma dose estratégica de 30 a 35 unidades de N. A única variável entre as duas áreas era essa adubação. E os resultados? Bom, dá uma olhada nesse gráfico. A área de controle colheu 64 sacos por hectare, um número bom, sem dúvida. Mas a área com sistema de nitrogênio gerenciado saltou para 84 sacos. A diferença é brutal,
tanto no visual do gráfico quanto no impacto final. E aí tá ele de novo. Aquele número mágico do começo. Mais 20 sacos por hectare. Só que agora não é um acaso. É um resultado validado por um experimento. Não resta dúvida nenhuma sobre a eficiência da estratégia. O investimento feito lá atrás na braquiária se pagou, e com juros na hora da colheita da soja. O que essa jornada toda nos mostra é algo muito maior do que só uma receita de adubação, sabe? O que a gente está vendo aqui é uma mudança fundamental de mindset, uma nova forma de pensar sobre o que de fato se está cultivando. E essa frase do Gustavo resume tudo com perfeição. É preciso tratar a planta de cobertura como uma cultura principal. Ela é uma colheita em si. Ou seja, a braquiária deixa de ser só uma planta para cobrir o solo. Ela se torna uma cultura ativa, uma ferramenta poderosa para construir fertilidade. É como se fosse uma safra de solo que prepara o terreno para a próxima. No fim das contas, isso nos mostra que existem dois caminhos. De um lado, o círculo vicioso: plantar, colher, extrair nutrientes e empobrecer o solo ano após ano. Do outro, o círculo virtuoso: investir no sistema como um todo, onde cada cultura, inclusive a de cobertura, adiciona valor, construindo um solo cada vez mais rico e resiliente. Então, para a gente fechar, vamos amarrar as ideias principais. Primeira lição: para buscar produtividade de ponta, a FBN sozinha não faz milagre. Segundo ponto: o segredo é depositar nitrogênio no sistema usando a cultura de cobertura. E por último, o grande insight: os tetos de produtividade são quebrados quando o foco sai da cultura principal e vai para o sistema como um todo. E para finalizar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Onde está o foco do manejo? Será que a chave para o próximo salto de produtividade está só na cultura que vai para o armazém? Ou será que ela está escondida no sistema inteiro, na forma como se cuida do solo entre uma safra e outra? A história de hoje, sem dúvida, dá uma boa pista de onde pode estar essa resposta.